Vamos por partes. Né? Vamos por partes. A primeira informação do Rubens, ou Vinícius, a preocupação inicial era o Wanderson. Só o Wanderson seria tranquilo. Você tem opções para ali, né? Tem o próprio Sinisterra, né, que tá chegando agora, que poderia fazer a função. Mas em um nível físico bem diferente. Então, assim, o próprio Wanderson já seria um desfalque importante. Porque tá encaixado, né? O Cruzeiro tá com uma espinha dorsal muito bem formada. E hoje qualquer titular que saia do Cruzeiro, ele faz falta. Faz falta porque é um time que hoje se caracteriza por um equilíbrio por conta dessas peças que foram escolhidas pelo Leonardo Jardim. E aí você tem a situação do Matheus Henrique. Eu até conversava com do Matheus Pereira, perdão. Eu até conversava hoje mais cedo. Dei um pulo lá na Alterosa e conversava com o pessoal da produção do Bola na Área e muitos cruzeirenses preocupados, falando assim, se o Cruzeiro soltou é porque o negócio não é tão simples. Se o Cruzeiro é que divulgou a lesão é que o negócio não é tão simples. Cria um temor, né? Já criou um temor ali no torcedor do Cruzeiro com relação ao Matheus Pereira. Ainda não há um diagnóstico, né? Como o Rubens Júnior trouxe aqui de informação agora. Então, no momento há uma precaução, mas lógico que gera uma preocupação no torcedor. É natural, o Matheus Pereira tem 5 gols, 8 assistências no ano, mas não são apenas esses números, né? O que ele entrega no jogo, em termos também de combate hoje, de participação, é um jogador que é difícil de ser substituído. Muitas vezes ele saiu durante a partida para a entrada do Gabigol, mas por mais que o Gabigol tenha muita qualidade técnica, hoje substituir o Matheus Pereira é praticamente impossível com a mesma qualidade. Então fica esse temor. Torcer muito, Romano, para que ele passe por esse exame e não detecte nada, né? Para que ele possa estar apto para o jogo de quinta-feira que vem, para a sequência da temporada. Eu acho que ele não tem substituto no Cruzeiro. Assim, você tem ali o Eduardo, que pode fazer a função, o próprio Gabigol, característica diferente. Mas com a mesma qualidade, com a característica do Matheus Pereira, não tem. E é difícil ter mesmo, porque é um jogador muito diferente, acima da média. Então a gente vai pegar, assim, os jogadores de maior nível hoje no futebol brasileiro, que seriam substitutos dele. Você pega, por exemplo, o Arrascaeta no Flamengo, né, que hoje também poderia fazer a função. Mas no elenco do Cruzeiro hoje, a perda do Matheus Pereira, aí eu concordo, assim, não tem ninguém para substituir a altura. E aí o Caio Jorge, eu acho que foi mais precaução. É o seguinte, o Rubens falou aqui, ele poderia ficar treinando lá com a seleção? Poderia. Para virou amistoso. O Brasil está classificado. Para a Bolívia é tudo ou nada. Bolívia é tudo ou nada. Para o Brasil é amistoso. E mais, ficar treinando lá, por exemplo, se o Brasil tivesse uma sequência de jogos, aí depois da Bolívia enfrentasse mais 2 adversários, justificaria ele ficar na seleção, tratando, se fosse uma Copa América, por exemplo, para poder jogar outra partida. Mas para aqui contra a Bolívia, só volta em novembro numa data FIFA amistosa. Então acho que foi mais prudente ali a volta dele. Melhor ele se recuperar aqui também, né? No Cruzeiro, onde já tem toda a estrutura que já conhece, já tem ali o suporte pro Caio Jorge, mas no caso dele já tem o diagnóstico da lesão. Então, assim, preocupa porque, por mais leve que seja, se uma lesão muscular para uma semana é complicado, né? Uma recuperação. E é outro que hoje é difícil de substituir. O Cruzeiro tem um substituto claro do Caio Jorge, que é o Gabigol. Mas a fase que o Caio Jorge vive e a característica dele hoje são muito importantes. Tá? Caio Jorge, 18 gols na temporada. É algo absurdo. Então, Romano, pior de tudo é perder os dois. Perder os dois, porque a gente fala muito da engrenagem do Cruzeiro, né? De um coletivo que é a principal característica desse time. Mas qualquer time do mundo, por mais organizado que seja, se ele perde as 2 peças mais talentosas, vai ter um impacto. Lógico que vai ter um impacto. O que ameniza isso no Cruzeiro é o fato do time estar muito bem encaixado e o fato de você, pelo menos para a vaga do Caio Jorge, ter um substituto que a torcida deposita confiança, que tem qualidade. E hoje não tem como falar que está no mesmo nível, não está, porque ninguém hoje no futebol brasileiro está no nível do Caio Jorge, em termos de atacante, mas tem o Gabigol. Tem o Gabigol e se ele tiver que ser acionado, é a oportunidade dele. E aí foi interessante você falar o seguinte, você falou sobre o Matheus Pereira, que o Gabigol pode jogar. E o substituto do Caio Jorge é o Gabigol.
Se não tiver os dois, aí um cenário hipotético, tá? Se não tiver os dois, o Gabigol só pode jogar em uma posição. Não tem como multiplicar o Gabigol. Aí você vai mudar a característica do time. Porque se não tiver os dois, que é o pior cenário possível, né, pra esse momento, aí o Gabigol certamente vai jogar, e aí teria que ser o Eduardo, o próprio Matheus Henrique, se você quiser fortalecer o meio de campo. É muito ruim, né, pensar nisso, Romano, mas vamos tentar analisar aqui um lado mais otimista, pro lado do Cruzeiro. Para esse jogo de quinta-feira contra o Atlético, olha só, entenda bem o que eu tô falando, para esse jogo de quinta-feira, para mim seria pior, por exemplo, perder Fabrício Bruno e Lucas Romero. 2 pilares do sistema defensivo do que 2 do sistema ofensivo. Por quê? O Cruzeiro, ele não precisa vencer o jogo, ele precisa classificar. E o empate, e até uma derrota por 1 gol de diferença, o Cruzeiro se classifica para a semifinal. Para esse jogo especificamente, por estar com um desenho de 2-0. Mas é óbvio que fazem muita falta Matheus Pereira e Caio Jorge. Só que para esse jogo é preferível você ter um sistema defensivo e principalmente ali a zaga, os volantes, né, todos os titulares, porque o impacto de uma ausência de um deles, eu acho que para essa partida seria até maior. Se você tirar uma peça, o time tá tão encaixado, se você perder Wanderson, Matheus e Caio Jorge, você arrebenta o esquema do Leonardo Jardim. O encaixe do time, ele já aconteceu. Que a gente às vezes fica... também estava conversando com amigos cruzeirenses, muitos defendem que mesmo o Matheus Henrique estando de volta, não tire o Christian, por exemplo. Sim. O jogo de São Paulo mostrou isso. Que tá encaixado. Aí você imagina se perder os 3, que é um cenário que pode acontecer. Na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses. São vários ali correndo por fora, né? A gente tem o próprio Eduardo, tem o Sinesterra, tem o Marquinhos, o Matheus Henrique. Mas o Cruzeiro, Romano, quando só de tentar apurar possíveis substitutos, eles já, assim, cortaram qualquer possibilidade de pensar em um segundo plano, então tão otimista com relação à participação dos titulares. E a gente tem um certo tempo até lá, né? Nós estamos falando na sexta-feira. São 6 dias, né? São 6 dias, né? São 6 dias de trabalho intenso que vai ter o departamento médico do Cruzeiro, mas garanto que o Leonardo já está pensando em alternativa. Ele tem que pensar, né? O treinador, ele tem que trabalhar com todas as hipóteses. Então, se ele não tem a certeza nesse momento, ele tem que trabalhar com o pior e com o melhor cenário. No pior cenário, de não ter o Matheus Pereira e o Caio Jorge, ele vai pensar nos substitutos. Ele vai também pensar nesse jogo específico contra o Atlético, porque é um jogo que você já tem uma vantagem. Então, será que tem necessidade de colocar Eduardo e Gabigol? No caso dos dois não estarem presentes, do Caio Jorge e do Matheus Pereira, ou você pode reforçar o meio de campo com o Matheus Henrique, que é também um meio-campista que sabe jogar e que se apresenta à frente. Então ele vai ter esse tempo, né, para poder elaborar a melhor estratégia para esse confronto diante do Atlético.